Ah, salve, salve família, PillCast FC de volta, agora de casa nova, hein? My house, my life, mano. Olha, eu tô gastando no inglês, hein? Entendi com o tio Cado. E antes da gente chamar o nosso convidado aqui, ó, mandar um salve pra rapaziada do FC Brindes Personalizados. Ó, quer fazer seu brinde de alta qualidade pra sua empresa, pros seus eventos? FC Brindes, dá um salve aí, tá aqui embaixo o contato da rapaziada, fala com o Thiaguinho lá, que ele vai fazer aquele orçamento maneiro pra vocês. E o nosso parceiro Uniex Uniformes Personalizados. Se o assunto é prazo de entrega, a Uniex segue sendo imbatível no mercado. Então vem com a gente, vem com a Uniex, artes exclusivas e personalizadas. Seja ousado, use Uniex. Chega de conversa, vamos chamar nosso convidado agora, que eu não vou nem apresentar, né? Eu vou anunciar ele, que dispensa comentário, campeão paulista pela Lusa, pelo Corinthians, campeão da Taça de Prata pelo Juventus, né? Equivalente à nossa atual Série B. Senhoras e senhores, Wilson. Se é para vestir o corre com respeito, então vem com a gente, vem com a Uniex, artes exclusivas e personalizadas. Seja ousado, use Uniex. Chega de conversa, vamos chamar nosso convidado agora, que eu não vou nem apresentar, né? Eu vou anunciar ele, que dispensa comentário, campeão paulista pela Lusa, pelo Corinthians, campeão da Taça de Prata pelo Juventus, né? Equivalente à nossa atual Série B. Senhoras e senhores, Wilson, prazer aí recebê-lo e obrigado por aceitar o convite aí para participar dessa resenha. Obrigado, Pio, obrigado a todos. Para mim é sempre um prazer, né, poder estar com os amigos, principalmente, e estar participando hoje na abertura, que é o dia do futebol. Hoje é Dia Nacional do Futebol. Isso, dia 19 de julho, dia dedicado ao futebol, né? Não sei se mundial, brasileiro. Mas no Brasil a gente comemora. A gente comemora, tá bom? Então, tá aqui, vai ser legal, vamos bater um papo legal, falar sobre várzea, falar sobre profissional também, se tiver oportunidade, mas for só sobre a várzea também, porque eu tenho um currículo grande. Né? Então vamos juntar, né? Na várzea. E tô na Zona Norte, a zona que sempre revelou grandes jogadores. Então vamos bater essa bola, vamos tocar esse papo para frente e espero que vocês tenham uma brilhante reinício, né? Porque vocês estão reiniciando. Né? Olha com quem nós estamos aqui, né, pô? Mas é bom para todo mundo, não é verdade? Isso aí. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí sua participação. Já que nós falamos da várzea e do profissional, né? Nós vamos fazer uma introdução ali. Você chegou na Lusa no final dos anos 60, né? Anos 70, né? Na realidade eu cheguei em 68, né? Cheguei lá com 18 anos. Alguns falam que é 17, mas sabe como é que é? Quem é da base, a gente de vez em quando dá uma acelerada ou então dá uma recolhida, né? Mas antes de chegar na Lusa, você já corria na várzea, já estava fazendo aquele corre todo na várzea, pelos times da Zona Norte aqui? Praticamente eu joguei em grandes clubes, né? Grandes times, né? Eu falo clube porque os times que eu joguei eram mais clube do que time, né? Porque eram muito bons. E eu às vezes até tenho saudades e às vezes eu faço alguns comentários assim, né? Tem muito time que eu joguei, que alguns ainda que eu vejo hoje, que a gente acompanha o futebol varziano também. Tem time profissional aí que não sei se teria o mesmo time que tinha esses times antigamente, provavelmente aqui nessa região, né? Casa Verde, Freguesia, Bairro do Limão, essa Zona Norte, a nossa aqui. Peruche como diz o Tacino, é terra dos sambistas e dos atletas, né? A gente estava até conversando agora há pouco, eu, Cado, falando da dificuldade da rapaziada aí se tornar profissional. A gente sabe que de cada 10, 2, 3 se tornam profissional e um que se torna assim um profissional, como diz, mais conhecido, mais no nível europeu. Qual que é a maior dificuldade? Se hoje é difícil, eu imagino naquela época, nos anos 70, qual que era as maiores dificuldades que vocês encontravam ali da base até chegar no profissional mesmo? O problema antigamente é que, como de hoje, quase que... Depois eu vou tentar explicar melhor, mas a gente vai na conversa. Antigamente, por exemplo, ainda ontem eu estava conversando sobre esse problema, sabe, com uns amigos aqui, que eu faço uma caminhada sempre aqui na Caetano Álvares aqui, mora aqui pertinho também, no Mandaqui, quer dizer, então
E a gente tem uma praça lá que a gente fala, que eu falo que é a academia de pobre, aquela amarelinha, né? Então a gente se reúne lá e tem muito pessoal aqui do Peruche, aqui do Imirim, lá do Mandaqui, então a gente fica batendo papo. Eu estava dizendo que hoje o jogador de várzea, acho que ele tem mais, pra gente antigamente era mais difícil, porque a competição era muito grande. E hoje ainda se torna difícil, mas de uma outra maneira. O garoto, 16, 15, 17 anos, 14, que é a época que tem que estar no meio, não tem chance de pelo menos fazer uma peneira nos clubes, se não for através de empresário. Eu mesmo, se eu levar, por exemplo, um garoto para treinar, eles até deixam, porque também não vai, sabe? Não vai me tirar de letra, assim como outros jogadores ou pessoal que tem um certo entrada no meio do profissional. Mas não deixa. Então, o que eu acho? É difícil para o garoto de várzea começar, pelo menos fazer parte de algum time grande, ou algum time que seja federado aqui em São Paulo, por causa disso. Eles não fazem mais peneira. Já começa também porque hoje tem que pagar a inscrição, tem que fazer pelo site, tem que... Toda essa dificuldade que às vezes o garoto da periferia não tem esse acesso, né? Você vai fazer um teste no CT da Portuguesa, é longe pra caramba e tal. Não tem nem condição de um moleque ir até lá hoje, de condução, é muito difícil. Então isso tudo dificultou também, né? Também, isso daí. E sem contar uma coisa que eu fico muito sentido, eu falo porque eu sempre falei que eu jogava e eu não tenho problema em dizer. É que, sem contar, como disse, eu falo assim, uns 10%. Sabe, tem muito clube, às vezes próprios dirigentes do clube talvez não saibam dessas coisas que eles fazem, mas tem muito clube, se você não tiver uma grana para dar ou para o cara que está te levando, ou para o treinador, ou para um diretor, sabe, eu acho absurdo isso daí. Quer dizer, já é difícil de você fazer um teste, e se você às vezes... O cara fala, eu posso deixar ele aí uma semana, 15 dias, tal, mas tem que ser muito bom. Lógico que tem que ser bom, porque você está levando um cara, o cara tem que pelo menos, né? Eu não levo ninguém para um clube se eu não ver jogar. Tô falando verdade aqui para vocês, é sério, sabe? Você pode falar, pô, se tem um jogador aí e tal, bom, mas ele tá, ele joga, não sei onde. Dá pra gente ver? Dá, vamos olhar. Eu vou, pessoal, quando é que tem um jogo, eu vou, chego lá, eu vejo o jogo, não apareço lá na hora, eu fico como se fosse uma pessoa que foi lá para ver isso daí, porque a gente vai num ambiente que só tem amigo, eu já fiz isso, às vezes eu vou para ver uma coisa e não consigo ver, você bate papo com um, toma, aí vamos tomar uma cerveja, tal, aquela resenha, aí você acaba não vendo aquilo que você foi fazer. Você foi para fazer. Então eu vou, fala assim, tem um jogador que vai jogar, na Casa Verde vai ter um jogo aí no campo do Cruz da Esperança, por exemplo. Aí eu vou lá ver. Mas eu vou chegar e vou ficar num cantinho legal, escondidinho, para ver a pessoa, entendeu? Porque primeiro, se a pessoa sabe que alguém está vendo, ela já pode ir duas coisas. Ou ficar nervoso, ou querer fazer mais do que sabe. Então aí não serve. É o que aparece de surpresa. Vai, olha, você vê a cara natural, né? Perde, ganha, corre, passa mal, passa bem, cabeceia. Aquelas coisas que a gente sabe que precisa. É isso daí. Então, isso eu vejo uma das grandes dificuldades. E não tem mais campeonato igual tem até outro dia nós estivemos lá no campo do comercial, vendo a idade que tinha os moleques, né? 17, 18. Porque não adianta eu ir ver um jogo, um cara com 50 anos, 40 anos, que a maioria dos jogos hoje, campeonatos, essas coisas tudo é sub-40, fala, pô, e cadê o sub-15, sub-17 e tal, né? Então, quando a gente pega assim, pessoas que são abnegadas, igual o Marquinhos, né? Corre atrás com o time aqui, o outro lá que é o filho do Calu, que até esqueço o nome dele. Lapão, né? Então, a gente não vê mais esse pessoal. Acabou, difícil, né? Acabou. A gente até fala do Netão, aquele tiozinho que descia a pé com aquela molecada lá pros acabou. campos. Você não vê mais o Pelé. O Pelé lá em cima, o Pelé. Eu às vezes até falo do Pelé, né? E
você não vê mais esse pessoal. Primeiro porque não tem mais moleque também. Hoje a opção para a juventude hoje é, né? O cara vai fazer beach tênis, futebol, tem basquete, tem tênis de mesa, tênis de não sei o que. Na nossa época não. Na nossa época, assim que eu falo a minha, né? Vocês estão um pouquinho... Pegou a fase boa. Mas então é isso daí, gente. A diversão era jogar sábado de manhã, à tarde, domingo de manhã e domingo de tarde. Se pudesse na segunda de manhã, mas não dava, né? Eu arrisco a dizer que a nossa geração foi a última a fazer isso. Exatamente. Pode ter certeza. Chegou esses dias no campo aí, lá na Ponte do Socorro ali. Nosso jogo começou umas 10 e pouco da manhã, acabou mais ou menos 1h da tarde, e a gente ficou num bar lá que tinha uma feijoada, e o campo ficou vazio a tarde inteira. Antigamente você não via campo sábado à tarde, os campos vazios, os campos de bar estavam sempre cheios. Justamente porque era o prazer que você tem, né? Hoje você tem várias opções, né? Hoje tem os pagodes da vida, tem os funks, antigamente o samba era de noite. Né? O samba era de noite. Agora, outro dia até eu às vezes vou numa igreja aqui, igreja de São José, outro dia o padre falou, vou fazer uma missa, eu vou fazer essa missa, tenho certeza que vai dar. E eu falei para ele, vai ser difícil, hein? Se você conseguir, primeiro que é uma coisa boa, né? Lógico, você encaminhar, tal, essas coisas. Mas uma missa de sexta-feira, para cara de 15, 16, 17, 18 anos, o cara não vai, ainda mais na sexta-feira, né? No domingo de manhã já é difícil. No domingo de manhã ele não vai, né? Ele falou, eu falei, se eu fiz encontro de jovens, o mais novo aqui sou eu, 75, o outro tem 80. Mas é isso daí que a gente fala, né? Tudo isso aí atrapalha o início de carreira de qualquer moleque, que não tem mais time de várzea. E os moleques também, muitos não têm interesse mais em ir atrás. Quando você fala da várzea, até para chegar lá no profissional, tem uma coisa que acho que faz muita falta hoje, que fala a categoria de aspirantes que tinha, porque aquilo lá acho que fazia a diferença para o cara chegar no profissional um pouco mais maduro, mais calejado. Hoje em dia você vê moleque de 15, 16 anos já pulando etapa, às vezes o moleque não teve aquele preparo, aquela pressão toda. Porque não tem mais, você só vê categorias que agora é tudo sub, né? Eu até me perco, porque é sub-20, sub-17, sub-15, mas infantil, juvenil, né? Leite, os caras saíram dente de leite, né? Aí infantil, pré-mirim, juvenil. Aí, né, vinha infantil, juvenil, e aí você já 18, 19 anos, aí você tinha que ou vai ou não vai, né? E hoje você já não tem mais isso, você vê, e tem um detalhe que eu vejo assim, os clubes, eles não querem mais ter essas categorias, mas é porque são obrigados, né? Por exemplo, eu vejo agora a Portuguesa, que sempre foi um time que eu joguei lá 8 anos, é um time que sempre teve, parecia que tinha, ali era uma nascente, né? Saía jogador para caramba da Portuguesa. Aí depois, começava lá, alguns ficavam, outros iam para Corinthians, Palmeiras. Era um time formador. Hoje a Portuguesa só tem uma categoria sub-20, é patrocinada, nem sei se é dele, não tem sub-15, não tem sub-17, não tem nada. Eu tenho um profissional lá que agora que montaram por causa da SAF, que eu também sou muito favorável, não vejo muito futuro nisso não. Acho que o interesse muito dessa SAF é tirar vantagem. Mas ali eles estão vendo com outra coisa, vai ser uma casa de show, né? Como é uma arena show, porque perto do metrô, perto de tudo, né? O Palmeiras não está aguentando absorver todos os shows que vem em São Paulo, de artistas internacionais, mesmo os nacionais. Então eles estão procurando saída. Agora pegaram outro time também, Juventus. Eu falei, agora estão falando que o Fenômeno vai comprar a parte do Corinthians, lá que do futebol. Eu falei, aí acabou de vez. Aí não tem mais futebol em São Paulo, né? Infelizmente está caminhando, né? Acho, assim,
ou pelo jeito, ou vira SAF ou acaba, né? Pelo que tá vendo aí. Pô, você vê, já mudaram até o nome no São Paulo, né? Fica estranho falar Murumbis, né? Murumbis, casa de show. Quem vai tocar os zumbis? Pô, cara, não dá, né? Agora lá, a Portuguesa vai fazer show do quê? De fado? Quer dizer, a gente já sabe para que é. Eles estão investindo, mas não é pelo futebol. Não, é pelo retorno. O futebol é só um detalhe, como dizia, né? Não sei nem quem é o cara que falava, mas falava assim: futebol é só um detalhe. Eu olho por isso aí, por isso que eu fico assim preocupado. Qual vai ser o futuro do futebol brasileiro? Porque tá ruim, não tá fácil não. Você falou que a Portuguesa revelava muito jogador, né? A gente até lembra. E esse ataque aqui, Xaxá, Basílio, Capinho e Enéas, tá muitos saudosistas, foi ali um dos melhores ataques da Portuguesa aí na época, nos anos 70, no início dos anos 70, né? E esse time aí era embaçado mesmo dentro de campo, como que era jogar com essas feras aí? Esse daí, eu digo assim, foi o último grande time que a Portuguesa teve. Teve outros depois também, bons tal, mas também não chegou nesse daí. Como eu acho, por exemplo, que eu joguei nesse time, tive o prazer de jogar de 73, teve outros grandes clubes, times, desculpa, que a Portuguesa teve, que também, antes de nós, né, eu não cheguei a ver, mas conheci alguns deles. Né? Então, eu acho que depois de 73, a Portuguesa praticamente não montou mais nenhum grande time. Você chegou a jogar com o Badeco? Badeco, sim. Badeco é o meu delegado federal. Ele prendia e mandava soltar. Primeiro era a bola, depois quando ele virou polícia, era a gente. Foi seu treinador, Badeco. Ele dá pelo menos umas 3, 4 vezes por semana a gente se fala, sabe? Ele veio do Rio, né? A gente recebeu ele aqui muito bem, acabamos ficando amigos, né? Tanto jogando, mesmo depois que paramos, cada um, porque futebol, né, se começa, mas cada um vai para um lugar, né? Mas ele, até hoje, tem amizade com ele, é como se fosse assim um irmão, compadre, primo, qualquer coisa assim, uma ligação bem forte, né? Porque ele na realidade, todo mundo pensa que ele é carioca, ele é catarinense, né? E aquele jeito dele não mudou, né? Tranquilo, sossegado. Eu queria muito um dia que ele viesse aqui falar com ele, porque ele foi um dos caras que me incentivou muito a estudar. Na época que ele assumiu o time de juniores da Portuguesa, ele reuniu todo mundo no vestiário. Eu lembro até hoje ele falando: quem de vocês estudam aqui, né? Estuda aqui, né? E só levantou a mão eu e o Gustavo, que era o filho do Sócrates. Tá. Ele é 2 anos mais velho, que ele é 77, mas ele tava no elenco, né? Que ele era 79, 78, 77. E só levantou a mão eu e ele. Eu tava no 3º colegial, último ano do ensino médio, né? E ele tava, acho que no 1º ano de faculdade de Direito, lá na FAP. E o resto ninguém estudava. O Badeco falou: vocês têm que estudar, porque é muito importante estudar, né? Porque vocês não sabem qual vai ser o rumo da carreira de vocês, né? Ninguém sabe se vocês vão ficar ricos ou não. Então vocês têm que ter uma profissão, né? E a maioria falou: não dá tempo de estudar, a gente treina de manhã à tarde, aquela coisa, né, do jogador de futebol brasileiro, né? Aquele drible para a direita, saída pela esquerda, para fugir da E ele falou comigo: dá, porque eu estudei e sou delegado da Polícia Federal, entendeu? Falou que ele até ajudou a criar a lei lá, que estava criando a lei na época, que o jogador poder se aposentar, né? Não sei se caminhou para frente ou não, mas ele estava nessa briga aí na época. E ele foi um dos grandes incentivadores. Hoje eu sou formado em Educação Física, sou formado em Letras, Educação Física, e acabei de me formar em Direito, muito por influência dele, entendeu? Influência dele. Então, mais pra frente a gente sabe, né? A gente, através do Wilson aí, conseguiu o contato dele. Tem contato com o filho dele, o filho dele tá no grupo lá com a gente. Tranquilo, os 2 filhos dele são meus amigos. A primeira coisa que eu vou falar com ele, inclusive se ele falar que ele tá um pouco assim, meio debilitado, assim, problema da idade, né? Sim. Aí ele fala: você não pode vir até aqui. Nós vamos até lá, não tem problema. Eu me comprometo a trazer, se ele quiser vir, né? Porque se ele falar: não vou, não dá, aí tudo
Vem, mas eu acho que ele vem. Sábado à tarde, vem, eu pego ele na casa dele, trago aqui, depois levo ele lá pro baile do Cruz, aí ele melhora. Mas se não melhorar, aí piora de vez. Ele fala, pô, tô com dor nas costas, que dor nas costas. Mas uma coisa é verdade, quem joga mesmo tem um compromisso. Já hoje, os treinos são mais, eu treinava 2 vezes por semana, eu era 18 anos, eu saí da várzea para lá, treinava quarta e sexta. Hoje praticamente é o mesmo ritmo de treino profissional, e as categorias de base são quase iguais, né? 1, 2 vezes, é difícil de estudar, mas querendo dá tempo. Tem um exemplo aqui, né? Exemplo aí, tem exemplo aqui também, porque eu fui assim, né? Aos trancos e barrancos, né? Fazendo aqui, estudando aqui. Eu comecei a cair na real sobre o negócio de estudo, eu estava com 29 anos, antes de eu ir para o Corinthians. Eu estava no Juventus, quando eu saí da Portuguesa, fui para o Juventus. Minha vida assim, deu mais uma... Não é o mesmo ritmo, né? Você está num time grande, cara. Aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa, né? Aí comecei, né? Fui recomeçar uma coisa que eu já deveria ter começado atrás, porque daria para fazer, mas você vai se acomodando. Mas tem que tarde estudar. Também, né? Não, estudar, nunca é tarde. Conhecimento sempre Nunca é tarde. Né? Com certeza. Agora que ele fala, né? Qualquer coisa que você está lendo, está estudando, está aprendendo ali, sempre vai ser produtivo, sempre vai ser interessante. E até costumo falar, sempre que o pessoal fala de futebol, fala, no futebol dá para você aproveitar de várias formas, se tiver talento. Eu sempre falo do Cado para alguns amigos meus, falar, tem um parceiro que através do futebol se formou em 3 faculdades, então deixa de ser preguiçoso aí e corre atrás. Verdade, bolsa de estudo, jogava então, eu também comecei a estudar porque isso que você estava falando aí chamava-se Associação AGAP, Associação de Garantia ao Atleta Profissional. Então, o que eles... eu tinha bolsa para estudar através de lá também, entendeu? Eu sou filiado à CHP também. Com o Sindicato dos Ex-Jogadores. Isso, era assim. Porque eu e o Badeco, nós temos assim uma carreira fora do futebol, assim, sabe? A gente fomos dirigentes sindicais, junto com o Dudu do Palmeiras, junto com o Ademir da Guia, esse pessoal assim, né, mais antigo, mas a gente sempre esteve junto, incentivando, fazendo projeto, tudo para jovem, para periferia. A gente tinha um projeto aí que era junto com a Prefeitura do Estado de São Paulo, a gente atendia, acho que eram 8.000 alunos nós chegamos a ter, porque era de manhã e de tarde, né? E tinha um incentivo, por exemplo, que estudava de manhã, treinava à tarde, terminava o treino, tinha sempre lanche, comida, não tem jeito, os caras não falar em gastar, os caras, né? Mas foi um projeto que durou uns 10 anos de sucesso. Mas aí entra a bendita política no meio, né? Eu não quero o projeto, quero do Zé Antônio, tem que ser o meu, Zé Augusto. Então, aí acaba fazendo o quê? Acabaram com o projeto, acabaram com o sonho de muitas crianças, porque era São Paulo todinho, né? Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, tinha os campos de futebol, tinha tudo. Mas isso daí. Davi, quando eu falo para você estudar, o filho fica bravo, eu tô... O Felipe, tem que estudar também, né? Tô mandando recado que meu filho tá em casa, que eu falo, mano, vai estudar, a bola tá aqui, tá de castigo, tá suspenso lá, fala, mano, só volta quando voltar a estudar legal, quando tirar as notas boas, tá de volta. Mas é assim mesmo, tem que incentivar e tem que dar uma força, porque não é fácil. Com estudo já tá difícil, já pensou? Você comentou aí da Lusa, você foi pro Juventus, né? Da Lusa eu fui pro Juventus, fiquei 8 anos na Portuguesa. Eu fui pro Juventus. Moleque travesso. Na realidade era para mim ter ido pro Santos, né? Mas eu acho que existe uma coisa assim, a gente estava numa época, aí não deu certo para ir pro Santos, aí acabei indo pro Juventus. Porque na realidade eu precisava sair da Portuguesa,
8 anos. Você sentiu que tinha encerrado o ciclo lá? É, porque eu todo ano mudava o time, né? E você continuava? Continuava. Eu só de jogador cheguei a ser... Teve uma época que eu era o capitão do time. Eu falava, puta, mas eu sempre mandei no time, né? Porque tem uma coisa hoje que... É que uma coisa puxa a outra, né? Hoje, por exemplo, eu vejo o jogador dando uma entrevista falando assim: a gente vai pro vestiário agora, vamos ver o que o professor tem para falar, e vamos tentar mudar o segundo tempo. O professor tem que falar, o professor não vai falar nada, primeiro que não tem muito tempo, né? Sim. Só de você do campo pro vestiário. Já perdeu 5 minutos. Já foram 5 minutos. O cara vai falar o quê? Vai entrar por aqui, você tá... vai dar uma corrigida rapidinho, mas você... Por isso que eu falo, todo time tem que ter uns 3, 4 capitães. Não é assim para pôr abraçadeira, para falar, não, eu sou capitão. Não, é para comandar o time, porque a gente viu agora recentemente, eu até achei legal, que foi um exemplo disso. O Gaúcho com os jogadores, Thiago Silva. Ele tinha 2, 3 jogadores. Ele é o jogador que tem que mudar lá dentro. É o que acontece na Várzea desde sempre, né? A gente fala junto com o treinador, todo mundo a gente se acerta ali. Não é verdade? Nós estamos falhando ali, não é eu falar, você está falhando ali, aí você fala, aí você já não aceita, já me xinga, não, você quer. Não é isso, não, vamos acertar aqui e tal. Ir lá, e você não está aprendendo, você sabe, eu tenho que conversar, você está jogando, você está vendo que um cara recebe a bola, vira, vem com ela e ninguém encosta nele, e aí ele arma tudo, qual é o que? Vamos matar ali, não vai mais fazer isso. Mas aí não, tem cara que vou fazer o que o professor vai fazer. Faz essa pergunta pro Vadeco, ele vai falar, caramba, a gente tinha na Portuguesa, naquela época, hein? Tô falando na época de 72, 73, não, 73. A molecada pensa que o futebol começou agora, né? Esse moleque falou pra mim esses dias lá, você viu que o Renato Gaúcho fez? Ele tá armando o time conforme o adversário. Meu garoto, isso aí o Renato Gaúcho sempre fez, e todos os técnicos eles sempre fizeram. O Mário Sérgio, quando foi técnico do Corinthians, cada adversário ele armava o time de uma forma, com jogadores diferentes, conforme o adversário. Isso aí sempre existiu. Eles acham que o futebol começou agora, né? Porque agora que eles têm esse acesso, né? Essa informação não chegava muito, né? Não, antigamente. Não chegava muito não também. As mídias sociais. E às vezes... chegava, né? Às vezes a gente já sabia, ia jogar, já sabia quem era o adversário. Tá certo? O Renato mesmo diz, né? Quem não sabe vai aprender na Europa. Eu vou pra praia, né? Vai... Treinador, a gente já escalou o time, treinou. Você treinou um time na quarta, na quinta-feira. Porque hoje os caras não fazem mais muito coletivo, não tem mais, é tudo campinho reduzido, eu acho legal, é bom, precisa, porque a agilidade, tudo que seria um bobinho que a gente fazia antigamente, os 2 toques, né? Hoje não tem mais 2 toques, bobinho é muito difícil, mas como é uma coisa antiga, sempre tem. Tem como forma de descontração. Descontração, Mas então o cara só quer dar aquele treininho de quadradinho ali, né? E geralmente nem é o técnico. Tem um treino auxiliar. É o auxiliar, às vezes nem o cara. Às vezes o auxiliar nunca jogou, o formado e a educação física. Ainda quando é o preparador físico, geralmente o cara que faz educação física é aquele negócio que tem que gostar, né? Porque a ideia dele é o futebol, né? Ou é um esporte e tal. Mas geralmente é uma profissão que aparece muito quando o cara vai para o esporte, né? Se der sorte de aparecer um time grande. Feito, igual um jogador, tá feito. Mas, assim, então, como falar, como você pode jogar a mão, um time na mão do cara que quer dar preparador físico, ele tem uma função, preparar fisicamente o time, ajudar o treinador, e em certos momentos ele pode até ser um treinador de defesa, porque ele já sabe que o cara vai lá e fala, você vai treinar defesa assim. Você tem que ter uma sintonia, né, com a sua equipe. Antigamente era mais, o número de gente que trabalhava era mais reduzido, né? Hoje a comissão técnica é mais que 20 caras, 15. Quando o Luxemburgo começou com isso, falavam que ele era, né? O cara traz toda a patota dele, mas ele já levava psicólogo, o fisiologista,
preparador físico, 2 auxiliares. Aonde ele ia, levava todo mundo. E o pessoal, pô, tem que contratar, ele tem que levar a patota dele. E isso todo mundo faz hoje. Teve até o caso. E falam que ele é ultrapassado, né? Porque ele começou isso aí. Do Rio agora, né? Que acho que o técnico chegou, pediu uma televisão lá pra colocar no treino. E o Roger Machado falou, pô, se eu peço isso, os caras vão me esculachar, imprensa, todo mundo, e os caras têm... Você tá vendo o jogo, aí o treinador sobe. Aí daqui a pouco você olha, ele tá do lado do cara. Então. Na televisão, ou no computador, sei lá. Mas é isso daí, o futebol ele evoluiu bastante, mas tem certas coisas que é fundamental. Eu vejo assim, tem coisas que continuam. Exemplo, o que melhorou, o que evoluiu foi a tecnologia. Sim. Exemplo, os testes que eles fazem hoje no início da temporada, a gente já fazia naquela época, com o fisiologista, aqueles testes de esteira, da bicicleta, de medir força lá na cadeira extensora, que é o Cybex, né? Fazia todos esses testes, exame de sangue, passava no dentista, no primeiro dia você passava no dentista, exame médico, exame de fezes, de sangue, tudo. Era a primeira semana, com verme, já tomava. A primeira semana era para tudo isso daí. Fazia tudo isso. A diferença é que os resultados, eles demoravam mais para sair. Que demorava 3 dias para sair um resultado no exame de sangue, e hoje sai no mesmo dia, eu acho. Né? Máximo hoje, dias. você detectava uma lesão, demorava mais tempo. Hoje a recuperação é um pouco mais rápida, porque os aparelhos evoluíram. Também. Mas não é porque eles acham que não existia. Descobre não existia. Mais rápido, né? Um dia desse aí um cara perguntou se quando eu joguei lá no Barradão era gramado. Eu falei, pô, você acha que era o quê? Terra? Em 2008 você acha que era terra? Tinha peixe lá, Vitória, Bahia, pescador. Eles acham que o futebol está evoluído aqui, a gente não tinha nada disso. Esses cones que tem hoje, a diferença é que o nosso cone era grande, aqueles parece da CT, né? Hoje só diminuiu o tamanho do cone. Quando fala, vamos saltar o cone, hoje um saltinho desse tamanho. Aquele pulo mentiroso lá. Ou seja, quem estava melhor preparado? Quem saltava um cone gigante ou quem salta esses conezinhos? A gente falando de coisa antiga, né? Também. 10/5 de 1979. Eu estava estudando ontem, que estava dando isso. Corinthians 2, Juventus 3. Virou o primeiro tempo 2-0. Esse jogo aí acabou o primeiro tempo 2-0. Teve o bate-papo com o professor também ou não? Não, fomos no vestiário e inconformado, o Juventus. Porque o Juventus teve. Aí entra o outro lado. O Juventus teve, né, nesse ano de. Você falou 79. 79, o Juventus teve também o seu último grande time, que era um ataque formado por Ataliba, Geraldão e... Não me apresentei. Eu estou falando, né? Mas o meio de campo com Tião, Luciano Coalhada, Brecha. O Tião é o mesmo Tião, o Tião que jogou no Corinthians? Tião, tinha o Tião. Ele jogava na Várzea, tinha um meio esquerdo chamado César, que apareceu também naquela época. Também jogava muito. Aí atrás tinha Cedeni, tinha Deodoro. Nossa, ali você bagunçou aquele jogo ali, você tava afiado. Nós fomos pro vestiário, né? Meu grande amigo falecido, Deodoro, né? Para 2 anos que faleceu também. O futebol tá perdendo jogador assim, muito novo, mas faz parte da vida. E nós fomos pro vestiário e não virou 3, porque eu não sei se foi o Vaguinho ou foi o Palinha, que teve chance de fazer o terceiro, mas acho que 2-0, então acabou perdendo, virou o jogo 3, poderia ser 3-0, não sei. Aí fomos pro vestiário e falamos, pô, nosso time é bom pra caramba, nós estamos fazendo uma campanha, nós estamos batendo todo mundo, a gente pode até apanhar de 5, mas pelo menos 4 gols a gente faz. Eu já tive jogo no Juventus, né, desse time aí, e tá ganhando de 4-0, apanhar de 5-4. Fala assim, pô, mas como? No futebol é assim. Eu falei, pô, o time que a gente tem, nós estamos aqui, pô, talvez a melhor campanha, jogando com igual, com todo mundo, não tá naquele negocinho de jogando, pô, como diz os caras, por uma bola 1-0. Aí fomos pro vestiário, aí chegou lá, se esganamos lá entre a gente mesmo. O treinador era o Brida, por sinal, um bom treinador, não teve sorte. Eu vou falar, um dos melhores que eu trabalhei também, assim. Mas conversamos, voltamos, falando, pô, vamos virar esse jogo, vamos, entramos.
nós entramos, o time do Corinthians já estava em campo. Estava lá e a gente estava ainda brigando, né? Entrou já, sabe, aquele sangue no olho. Acho que foi praticamente 10, 20 minutos, viramos o jogo, 3-2. Quando os caras perceberam, fizemos um gol. Aí quando foram se acertar, fizemos o segundo. Aí o terceiro veio também, sabe? E se fosse 4 também ia ser normal. Aí eu falo, pô, mas como é que pode? Pode, se você tem um time também, né? Você não pode falar, não, vamos virar um jogo, vamos ganhar um jogo. Mas com esse time, você já sabe que não tem chance. Mas aquele time tinha, que era o Juventus. Eu jogava de igual por igual, pô. Esse mesmo time eliminou o Corinthians. No Morumbi, lotado. Tinha 80 mil torcedores e o Juventus tinha acho que 3 Kombi, de torcida. Virou o jogo lá, ganhamos de 1-0 também, eliminamos o Corinthians. E parece até um Juventus e Corinthians, parece até uma gosta de plantar pra cima. Mas é verdade mesmo. O Silva lá fez um gol de bicicleta. O Silva já mais recente, né? Já mais recente. Geração. Talvez até de vocês, assim. Acho que um pouquinho antes da minha ainda. Pelo mais pouquinho antes da sua. Mais velho. Que golaço. Ele joga na Várzea, tudo aí nesses times. Ainda joga. Dele. Vejo. Daqui ainda que eu tenho contato com ele, eu não tenho muito. Com o Luizão, né? Luizão volante. Volante. Depois virou. Virou treinador do feminino, da seleção. Feminino, foi isso. Eu conheço ele também, converso com ele. Quando eu estava a gente chegou a jogar junto no Juventus, em 2004, ele estava no finzinho da carreira. Juventus não, no Nacional aqui. Nacional. Ele é daqui de cima também. Ele é lá de Santa cima, Maria, em cima também, de Santa Maria. Foi o último jogador que eu lembro daqui, e o Tico. Tico Da Tico, a família dele, os tios dele, pai. Eu joguei com eles quando eu tinha 15, 16 anos aqui em cima, no time aí da Carolina. Acho que depois vocês aprontaram pra cima do Corinthians, aí os caras te levaram e falaram, não, tá sendo. Na realidade eu já estava certo. Porque, inclusive, até era para mim ter ido pro Botafogo do Rio, né? Veio até um cara que foi um ex-jogador que a gente conhece, antigamente no Botafogo. Ele era aqui diretor, acho que. Até fugiu o nome dele. Mas ele teve aí tudo, falou, pô, a gente tá acertando, só tá dependendo. Eu falei, aí não depende mais de mim, né? Já tem um negócio feito aí, o Matheus e o presidente do Juventus, ele emprestou o Geraldão, o Luciano, o Tirão, tinha mais um outro jogador, né? Depois veio o Brecha, não, o Brecha não era dele, o Brecha veio do Santos. Aí o time do Juventus, eu acho que tinha um meio de campo, que tinha muito time que não tinha um meio de campo com todos esses jogadores aí, que eu falei. Então é difícil. E foi isso daí. E no Corinthians você ganhou o Paulista também, ganhou? 79. Só não joguei na final. Na final não joguei, que eu tava fora. Eu tava fora assim, né? Não podia suspenso, não podia jogar. Se eu tava. Isso mesmo, eu tava fora, E você ganhou 73 com a Portuguesa, 79 Corinthians e 81 a Taça de Prata pelo Juventus. Que é como se fosse a Série B do brasileiro hoje, como se fosse a Série B agora. Que eu tava até esse dia me perguntando da estrelinha, né? O que era essa estrelinha? Eu falei, não, é uma Série B. A Série B brasileira. Foi campeão na Série B. Eu acho que é o último também importante do acho que também. Agora parece que virou SAF, vamos ver agora se vai também, porque lá tá feio. No Juventus você encerrou a carreira, depois você partiu depois você encerrou, você já partiu para a carreira de técnico ou deu uma seguradinha ainda? Não, dei uma segurada. Eu fiquei, depois que eu parei, eu falei, eu não quero mais futebol, né? Porque tinha uma hora que também falei, não dá, sabe? Eu sou muito chato, reclamo muito, aquelas coisas todas, e o cara não gosta de pessoa assim. Pelo menos hoje, eu não sei, né? Como que foi a transição sua depois de parar de jogar para trabalhar numa outra profissão, numa outra área? Que a gente está acostumado com futebol, né? Futebol, E aí quando você muda radicalmente. Aí eu fui fazer uma coisa que eu falo assim, ninguém acredita. Eu fui trabalhar, sabe o quê? Engenharia de concreto. Eu trabalhei, fiz estágio em obras do metrô aqui. Esse metrô da Barra Funda, trabalhei muito nesse metrô da
Barra Funda em estágio, né? Fui fazer um pouco de tecnologia, tudo essa época. Aí fugiu completamente, né? Por isso que eu falei. Mas tudo porque eu tinha uma condição que eu fiz aquilo que eu disse, que eu, um sacrifício, eu me formei, fiz um negocinho aqui e ali, depois eu me formei e eu sou jornalista também, me formei. E, só que não exerci área, porque eu não tenho paciência, sabe? Sim. Fiz 2 anos de fisioterapia. Porque meu filho é formado em educação física. Sim. Aí ele estava. Sim, pequenininho. Tá. Usamos bola junto na base. Sempre foi grande, né? Sempre foi grande. Agora faz tempo que eu não vejo ele. Deve estar. O grande um pouquinho o redondo. Mas eu na realidade eu fui fazer fisioterapia por causa disso daí. Ele foi prestar para educação física, eu falei, eu vou prestar com você. Ele falou, você vai? Falou, vou. Aí eu fui, educação física e tinha a segunda opção, né? Aí eu falei, não consigo professor de educação física, eu saí do negócio, eu vou voltar pro negócio. Aí eu fiz opção para fazer fisioterapia e ele foi e passou também, nós passamos, né, no vestibular. E aí ele foi para educação física e eu fui fazer fisioterapia. Fiz 2 anos, aí veio o convite para mim trabalhar com futebol. Isso aí isso depois de eu ter trabalhado praticamente 10 anos na parte de tecnologia de concreto, né? Aí eu fiquei 10 anos, aí eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia eu estava trabalhando, aí o cara falou assim para mim, você não, o diretor da Portuguesa, a gente está precisando de um treinador aqui. Meu pai, eu conhecia o cara que me convidou, era moleque quando eu jogava na Portuguesa, e aí ele passou a ser diretor, depois de velho também, mais sério. Era o Marquinhos? Era o Marquinhos? Não, o Marquinhos Lico, você fala? Não, ele era filho do Manuel. Manuel é os irmãos. Manuel que mais tinha, né? Manuel da Lupa. Manuel da Lupa. O Manuel Manuel da Lupa foi presidente na época que eu dirigi o time da Portuguesa. Aí eu fui para fazer um jogo, falei para ele, tá bom, eu vou, porque o pai dele era muito meu amigo, eu conhecia ele e tudo. A mulher dele trabalhava na Portuguesa, era dentista, a doutora Solange, nem sei se vocês chegaram a conhecer, mas acho que ela veio depois também. E aí eu fui para fazer um jogo, sabe quanto tempo? Fiquei 5 anos. Aí nesse intervalo, eu fui até para a seleção brasileira, treinador, né? E tudo isso daí é através do trabalho que eu fiz quer dizer, o trabalho que eu fiz, não que nós fizemos, né? Porque ninguém faz nada sozinho, mas nós fizemos um trabalho bom. Eu peguei um pessoal legal, né? Educação física, que é o meu preparador físico. Peguei um Serginho, que era o Serginho Boneca, que foi goleiro da Portuguesa, que jogou, ele foi até campeão. Eu acho que era goleiro daquele time que a Portuguesa montou, que tinha o Luiz Pereira, acho que é de 85. E eu levei assim, aí tinha médico, tinha um pessoal legal. Tinha um apoio que tinha no feminino, não tinha no infantil, no juvenil, masculino. Aí começamos a fazer o trabalho, aí deslanchou, e a Portuguesa ganhou tudo. 3 anos ganhou tudo, 99, 98, 98, 99, 2000, aí em 2001 eu parei com o futebol. Quando fui para a seleção brasileira, aí eu saí da Portuguesa, porque não dava, né? Mudou o patamar, né, da seleção feminina, né? Porque você chegou em 99, até então a seleção não era respeitada dentro de campo, e você mudou você fez essa... Justamente, eu falo que às vezes eu tenho algumas inimigas, porque eu tive que fazer uma coisa que não é fácil de fazer, tanto no masculino como no feminino, tem que ter. Eu fiz uma renovação. Fazer uma renovação nisso aí. Você arruma mais inimigo do que... Sim. A pior que arruma, né? Aí a gente fala assim, outro dia eu estava do lado de lá, agora eu estou do lado de cá. Por isso que às vezes esse menino aí tomou uma atitude. Agora tem muita gente que ficou contra ele,
treinador do Corinthians. Que era do Corinthians. Arthur Elias. E mais recente agora, o exemplo do que é estar do lado de lá e estar do lado de cá, é o Luiz Felipe. Ele tomou uma atitude Flamengo, né? que ele está recebendo crítica pra caramba. A gente até entende, às vezes, como a gente não conhece o problema, eu não critico, mas às vezes você é obrigado a ter que tomar uma decisão e não é fácil. Porque a gente Até ontem ele estava do lado de lá. né? Até ontem ele estava do lado de lá. Então é difícil. Mas é isso daí. Mais ou menos essa história. Fiz uma renovação na seleção em pouco tempo. Fomos para os Estados Unidos para disputar o Mundial dos Estados Unidos, 99, dando direito a classificar para o ano seguinte para as Olimpíadas, que foi em Sydney, na Austrália. Né? Chegamos lá, caí num grupo que os caras falaram que era o grupo da morte, e era mesmo. O único que não podia morrer era nós. Quem estava no grupo? Ficou em terceiro, né? Ficamos em terceira. Era a Itália, a Alemanha, na época. Mais fraquinho, a gente falava assim, pô, nós temos que se pegar aí, né? O México. México, Brasil, Itália e Alemanha. Aí nós ficamos em primeiro na chave. Classificavam 2? Classificava 2 em cada chave. Batemos na Itália, batemos no México e empatamos com a Alemanha, 3-3. Aí ficamos em primeiro, né? Porque eles tinham empatado um jogo a mais que a gente. E nós só empatamos com eles. Classificamos. Perdi na semifinal dos Estados Unidos, que era o bicho na época, mas perdemos porque olha, a gente tem que reconhecer, o time deles era superior. E a gente falhou onde não poderia falhar e acabamos perdendo de 2-0. Até esses dias aí, né, eu vi o estádio que nós jogamos, acho que é lá em foi onde foi a semifinal aí, acho que foi em Los Angeles, não sei onde é que é. Eu rodei tanto lá que eu já nem sei esses nomes do estádio. Mas era assim, 100 mil pessoas no estádio. Lotado na semifinal, né? Entendeu? 90 e tantos mil, depois na final 100 mil, que é o que cabia, né? Acho que era os bolsos, acho que é isso daí. Mas isso só foi daquele jeito. Quem achava que tinha sido moleza, chegou lá, não, vem aqui, vamos jogar, o negócio foi. Mas aí foi isso daí. Mas daí depois eu queria partir pro masculino, mas eu não tive chance, não tive oportunidade. Teve muita trairagem no meio. Imagina, pô. Tem caras aí que eu, assim, às vezes eu vejo, cumprimento por educação, mas eu falo, Mas sabe quem? sabe quem é. A gente sabe quem é quem, né? Sabe quem é quem. Não tem jeito, né? Como diz o ditado, quem bate, esquece. Quem apanha, às vezes dolorido, mas lembra, né? Se os dois estiverem lá dentro, vocês sabem exatamente Não, como é difícil, não é fácil, não. que é. Ô, senhor, foi o seguinte, estamos chegando na reta final aqui. Vou fazer fazer um bate-bola com você aqui, ó. Como diz, dominou, tocou, coisa rápida. Ó, bora lá. Melhor estádio que você já jogou? Melhor? Melhor estádio. Bom, vou falar no Brasil, tem que ser falar de Maracanã. O maior craque que você já jogou junto, aquele que você falava, jogar com ele é fácil. Aí teve vários, né? Por exemplo, no time que eu joguei, para mim o grande craque do time que eu joguei na Portuguesa era o Enéas, para mim, né? O craque, né? O craque. Joguei no Corinthians, Sogra. Joguei no Juventus, nós todos. E que você jogou contra, aquele que você falou, pô, ainda bem que eu não sou zagueiro, os caras que se virem pra segurar ele aí. Teve muito? Ah, tinha bastante. Chegou a jogar contra o Zico? Cheguei a jogar contra o Zico. E o Zico Zico veio no jogo de entrega do Campeonato Brasileiro. Nós jogamos com o Flamengo aqui no Pacaembu. Então o time nosso era bom também, né? E o Zico também estava. Era da idade do Enéas. Né? Era, não é? Ele ainda está vivo, né? O Enéas já foi. Mas nós ganhamos 3-1 do Flamengo aqui no Pacaembu. Como também ganhamos no Rio, mas esse time de 73 da Portuguesa era muito bom. Era bom e certo, unido, sabe? Não mudava muito. Então quando quem estava jogando não queria sair, quem estava
quem estava de fora queria entrar. Então foi por isso que foi que eu digo que foi um dos melhores times que eu joguei da Portuguesa. O melhor que você jogou contra, o que você acha? Contra. Olha, muita gente. Muita gente. Você ia jogar com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, você saísse com um empate e falava, puta, resultado de um time que... Sim, jogador individualmente. Individualmente, pô, tinha Dirceu Lopes, Tostão, Wilson Piazza, Brito. Esse daí, o Brito já era mais, né? Não vem que eu te expulso, né? Mas peguei grandes laterais, por exemplo, da Maria, peguei Furlan do São Paulo, Eurico do Palmeiras, Carlos Alberto do Santos. Pô, é brincadeira, né? Isso aí tô falando de São Paulo, né? Fora os do Rio, né? Nossa. Em todo lugar tinha, né? Atlético Mineiro, você ia pro Sul, tinha, né? Grêmio e Internacional, sim, né? Lógico. Grandes times, então era difícil. Qual o mais importante da carreira? Para mim foi o gol que eu... 73, nós ganhamos a Taça Cidade de São Paulo. Depois dali, esse mesmo time foi o time que entrou no Campeonato Paulista, né, que também foi campeão, ganhou dividido com o Santos. Mas para mim foi o melhor, o gol mais bonito que eu fiz contra o Palmeiras, o Pacaembu. Eu vou aproveitar o gancho, eu vou até voltar. Você falou do título dividido. Como que foi a cabeça de você, que foi decidir tudo dentro de campo? Teve o erro na contagem dos pênaltis, né? E aí já foi definido ali, vocês ficaram aguardando, o pessoal definiu o que ia ser feito. Como que foi essa... Não, terminou o jogo, eu fui um dos caras que perdeu o pênalti, né? Chutei na trave, deu toda aquela confusão. E aí encerrou o jogo, faltando 2 pênaltis para cada clube ainda. Só que o Santos tinha a sua vantagem de 2-0. O que poderia acontecer é o Santos perder 2 e continuar, né? Mas era uma coisa assim quase improvável. Ali foi um erro que caiu tudo em cima do Armando Marques, porque ele era o juiz, mas ele não errou sozinho, né? Ele tinha 2 bandeiras, antes não tinha o terceiro juiz, né? Que tem hoje, o quarto juiz. Árbitro. O quarto árbitro. Hoje tem quarto, tem quinto, esse cara ainda é. Então. E aí ficou tudo para ele, mas ninguém chegou para ele, não para não termina não. Pô, mas aí quando ele apitou que eu perdi o pênalti, que ele apitou, aí os caras invadiram o campo, né? Torcida, jogador, até os caras conseguiram entrar, invadir, torcida invadiu o Morumbi, que é difícil, né? De você entrar. Se ele perdeu seu pênalti, deu sorte. Tem um cara aqui do meu lado, perdia pênalti pra caramba, aí não dava essa sorte aí. É que eu falo. Mas eu perdi 2. Eu só perco o pênalti quando ele tá lá. E eu perdi 2 na minha carreira. E os 2 em decisão. Eu perdi em 73 contra o Santos, depois em 75 contra o São Paulo. 73 tá comemorando, 75 já... 75 foi no Morumbi também. Pô, perdi o pênalti também. Ali não teve jeito. E pior que eu era batedor de pênalti oficial, mas eu marcava pênalti o jogo todo, o ano inteiro. Quando chegava na decisão, os caras olhavam pra mim e falavam, deixa comigo. Agora, pra finalizar, o melhor técnico que você trabalhou, aquele que igual eu estava conversando agora do cara que você falou que o Badeco mudou toda a sua história no futebol, aquele cara que além do campo te dava um direcionamento, um conselho fora de campo também. Bom, eu juntando as duas coisas, o melhor técnico que eu trabalhei, Otto Glória. Agora, um cara, o melhor técnico, assim, com visual, assim, espiritualidade muito grande, chamava-se Oswaldo Brandão. Se você visse o treino do Oswaldo Brandão, você falava, esse cara que é o Brandão que os caras falam. Tranquilo, fazer o coletivo. E fazia o coletivo, escolhia o time, montava, vamos jogar, e o pai, sabe? Não te perturbava em nada, ele ficava te xingando, essas coisas. Foi multicampeão, né? Pô, pegar todos os campeonatos dele. Como que era? O pessoal acha que antigamente não tinha tática, né? Eu, como estudei educação física, a gente estudou desde o esquema WM, que foi lá quando o Charles Miller inventou o futebol.
Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Miller inventou futebol. Lá já tinha um esquema WM, que era... Você viu o formato no campo, ele fazia tipo um W, né? 1, 2, 3, 4, 5 atacantes. Aí, mas o outro formato de defesa eram mais 5 aqui. Sim. Como se fosse um M também, um WM. Achava-se na época que quanto mais atacante você tivesse, mais gol você ia fazer. E foi se vendo que aos poucos, quanto mais atacante você colocava lá, mais defensor tinha para marcar os atacantes. Então ficava mais difícil você fazer gol porque ficava mais tumultuado. Mais congestionado. Mas aí foi vindo outros esquemas táticos, mas existe desde sempre. Sim. Mas o pessoal de hoje, a molecada, eu vejo o cara velho, mano, achar que... A molecada se dá perdão. Na época do Pelé, que não tinha esquema tático, que era fácil, que os caras não marcavam, que era fácil. O que você tem a dizer disso aí? Eu joguei num sistema que eu levei para o meu aprendizado, que eu levei quando eu fui ser técnico masculino, muito pouco, um garoto de base, mas mais com feminino, que eu trabalhei 5 anos. Eu levei, era do Alto Glória, esquema de triângulos móveis. Sim, aí você fala isso hoje, ninguém nem sabe. Não sabe. Sempre 3 na bola. Sempre 3, sabe? Lateral, meia e volante. Do outro lado, outro lateral, outro meia, sabe? E o volante era o flutuante. Lá na frente. Que é o esquema que a gente jogava na Portuguesa, 4-4-2. Isso daí foi nos anos 70, é o 73. Esse sistema foi o Alto Glória que trouxe para o Brasil, que não tinha, que era o 4-4-2, né? E todo esse esquema ninguém sabe. Daqui a pouco veio um de fora e lança, os caras falam, tá vendo? Inovou. Eu vejo, outro dia eu vi o cara falando de losango, verso Páscoa. Aí eu falei que foi o time daquele time da Copa, né? São Paulo, né? Que a Portuguesa ganhou. O Denner, Tico. Aquele pessoal, Tico, Simbal, né? Aqueles moleques lá que eram da Portuguesa. Mas esse 4-4-2 um movimento de triângulos móveis, sabe? Sim. Aí, tanto pela direita como pela esquerda. E pegava todo mundo. Depois veio o São Paulo com esse mesmo sistema nos menus. Com o Cilinho. Também o mesmo esquema, 4-4-2. Mas aí até então já estava, né? Porque todo mundo jogava 4-2-4. 4 zagueiro, 2 meia, volante meia, né? E 4 atacantes, 2 pontas e centroavante e ponta de lança, que seria o meia direita, né? E é assim. Agora para de ficar falando que o técnico europeu tá mudando o cenário brasileiro aí, viu? Eu não para com isso. Eu não. Agora a gente vê, né? Tinha 4, 2, 5, 4. 5-4-1 agora é. 4-1. Não, Acabaram com os meias, porque conseguiram acabar com os meias e com os pontas, porque hoje os meias jogam na ponta, você tirou os pontas para pôr os meias. E o cara não faz nenhuma nem outra, nem arma e nem faz nem cruz. Não arma nem cruz. Esse cara falou que a Portuguesa descobriu um cara agora, é um atacante que corre 36 quilômetros no jogo, tem uma velocidade, não sei, para cima. Ele vai ser aproveitado para jogar atacante pela lateral. Não é lateral? Não, atacante pela lateral, né? Eu falei, pô, como será que eu desce aí? A gente ouve falar, né? Mas eu nem sei quem é. Mas vou ver, eu falei, esse cara é um fenômeno, deve ser muito bom atacante pela lateral. Senhor, agradecer sua presença aí. E uma lembrancinha aí do nosso parceiro da Uniex. Presente aí dos amigos da Uniex pra você, certo? Todos os times da Várzea aí junto. Dá um alô aí pro Maurão, pro Renato. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero aqui, ó. Sim. Isso. Legal. Maurão e Renato que mandaram esse presente aí pra você. Obrigado. Né? Beleza? Vou prestigiar. Eu posso dar uma volta com ela na Engenheiro. Já pode caminhar com ela, pô. Na minha caminhada eu vou prestigiar. De bola. E aí, vamos deixar marcado aqui também uma resenha aí com você e com o Bateco junto, né? Os dois aí, pra gente fazer esse bate-papo aí, a gente... Tá legal. Ué, não, que você tiver o que com eles, você avisa a gente. Amanhã mesmo, hoje, quando eu for pra
casa. Mais provável amanhã, porque essa hora, 6 horas ele vai dormir. Ele me chamava de Pereira, né? Pereirinha. Aí você fala pra ele acho que ele vai lembrar. Ah, tá. Vou sim, eu vou me comprometer a tentar trazer. Se eu não trouxer, vai até lá. é porque ele não deu pra ir, mas ele vem. Se não puder, a gente vai lá, será uma honra pra gente, né? Opa. Bater esse papo aí. Eu vi, né? O Cado fala bastante dele, pelo menos se tiver alguma do Cado ali que ele tiver desconfiante, fez toda a diferença na minha vida. Esse cara fez. Eu falo cara, né? Porque eu nem falo essas palavras, mas esse fora é sério. Show de bola. Vou tomar uma aguinha agora. Show de bola. Cado, valeu, irmão. Nós, só o começo. Meu senhor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Rapaziada aí, tá tudo ali atrás ali, né? Opa, legal. Certo? Espero que vocês sejam felizes e que esse reinício dê continuidade ao que vocês faziam antes, né? Porque o que a gente mais vê são caras que se apoderam dos poderes. É isso aí. Certo? Valeu, família, tamo junto. Até a próxima, PillCast FC.